Olá, hoje nós estamos aqui recebendo Mário Malvesti. Ele é economista e idealizador de uma plataforma que apoia os empresários no dia a dia e que ajuda também nas vendas. Essa plataforma se chama Conversa Aí. Olá, Mário, seja muito bem-vindo aí às plataformas do Jornal Sertanejo. Muito obrigado pela oportunidade de trazer essa novidade, né, para o mercado empresariado brasileiro, principalmente numa inovação tão tecnológica como são as inteligências artificiais, aplicada, na verdade, no dia a dia das empresas, né? Então, é uma oportunidade enorme aí para a gente poder falar do nosso trabalho e também divulgar essa novidade para pequenos e médios empresários, que muitas vezes têm dificuldade no dia a dia e a inteligência artificial está aí para nos ajudar. O nome é Conversa Aí. Aí vem de inteligência artificial? É isso mesmo. O nome foi bem inspirado nessa modalidade, naquilo que de fato ela faz. Né? Uma conversa, ela nasceu como um chatbot, né? Um chatbot inteligente, na qual ela foi se modulando, né? A gente vai explicar isso ao longo do nosso bate-papo aqui, mas o nome ele veio inspirado justamente nisso. Conversa aí, né? Conversa bastante aí, mas conversa com inteligência. Ok. Então, de uma forma assim bem simples, o que a sua plataforma faz e como que ela pode ajudar uma empresa a vender mais no dia a dia? Ótima pergunta. Bem, a plataforma, né, como eu disse, ela foi feita, construída de forma modular, então ela é um ecossistema completo. Para você ter uma ideia, ela vai desde uma captura inteligente de leads na internet, né, então os empresários já podem parar de ficar comprando listas ou telefones desatualizados, e essas informações são todas varridas, né, de informações públicas, né, obviamente, canalizadas para dentro da plataforma de forma organizada, dentro de um CRM, no qual será suportado também pela IA, e também tem a opção dele poder fazer as suas campanhas de prospecção, seja por chatbot, que são mensagens automatizadas com inteligência artificial, seja por ligação. Então, essa ferramenta ela vai ajudar tanto no atendimento, no dia a dia, principalmente para pequenas e médias empresas que às vezes não têm ali condições de atender um público grande, até na parte de venda, cobrança e suporte técnico. Então, de fato, ela é uma plataforma com um ecossistema completo, que vai desde a captura do lead até a parte de meio de pagamentos. Bom, e muitas empresas hoje perdem clientes pela demora na resposta, ou até mesmo de não responder, né? Como que o atendimento automático no WhatsApp e no chat pode resolver esse problema? Perfeito. Bem, imagina você, né, ter um número de WhatsApp apenas na empresa, ou poucos números, e aí o cliente chama, querendo fazer negócio com a sua empresa, e muitas vezes ela não consegue dar aquela tratativa de forma automática. O chatbot com inteligência artificial, né, da conversa aí, ele já vem justamente nesse modelo em que o cliente é atendido na hora, canalizado todas as suas demandas de forma organizada para dentro do CRM da empresa. E aí ela pode fazer exatamente aquilo que a empresa direcioná-la, seja para o atendimento com informações úteis, até mesmo, para você ter uma ideia, até mesmo meios de pagamento. Às vezes o cliente está querendo comprar dessa empresa e muitas vezes ela acaba perdendo venda porque fica ali o cliente muitas vezes sem resposta e sem retorno. Tá? Você falou agora mesmo sobre leads. Para quem não entende, para quem não conhece, o que isso quer dizer? Bem observado. O lead, na verdade, são informações que as empresas utilizam, né? Seja o nome da empresa, o telefone, o endereço ou até mesmo um e-mail, para poder canalizar ali a sua força comercial de vendas. Então, muitas empresas, né, no seu dia a dia, elas recorrem à internet buscando, né, clientes com perfis para o seu negócio. E aí acabam entrando em informações desatualizadas da própria internet. Já com o módulo Sniper, da conversa aí, né, que é o módulo de busca desses leads, dessas informações públicas e qualificadas, ele consegue canalizar realmente aquele cliente que vai comprar o seu produto, aquele cliente que é próprio para o seu setor. E é muito simples, tá, Igor? Ela consegue, por exemplo, a empresa selecionar o ramo de atividade, a cidade, o estado, até mesmo o perfil daquele cliente, e a IA vai fazer uma varredura na internet, trazer aquela informação pronta para que o time possa ligar ou contatar através de mensagem e fechar negócio.
Legal. E a plataforma, ela também permite vender direto pelo atendimento, né? Como que funciona essa vitrine integrada e como que isso pode aumentar nas vendas dos empresários? Muitas empresas, né, têm vontade, têm o desejo de ir para a internet, realmente é uma tendência e irreversível, e a gente tem que acompanhar o mercado, que são as vitrines virtuais, né? Há exemplos de grandes players no mercado, tipo iFood, Mercado Livre, Shopee, e muitos pequenos empresários têm esse desejo, só que eles acabam recorrendo a esses grandes players de mercado, e isso onera muito os seus produtos, né, na ponta. Então, são taxas cobradas que isso acaba encarecendo na ponta. Já a vitrine do Conversa aí, ele tem a condição de fazer a sua própria vitrine virtual, com a sua própria logomarca, com meios de pagamento totalmente integrados, seja para pagar por Pix, boleto ou link de pagamento de cartões. A IA vai fazer todo aquele atendimento. Exemplo, se o seu cliente entrar em contato com você pelo Instagram, que ele viu um anúncio, por exemplo, do seu produto, e ter o desejo de adquirir aquele produto, basta ele entrar em contato pelo próprio Instagram, é direcionado para a vitrine. E aí a IA faz toda a tratativa de conversa, de negociação, de explicação do seu produto. E ela consegue finalizar através do seu carrinho. Então o cliente vai ser atendido rápido, de uma maneira organizada. E ele não precisará recorrer a várias plataformas para poder chegar até aquele público, no Brasil, ou melhor, no mundo todo. Mário, mesmo com a automação, é possível ter atendimento humano ainda, né? Com certeza. Como que funciona essa troca entre robô e pessoa ali na conversa sem perder a qualidade do atendimento? Excelente pergunta. Muitas pessoas perguntam para a gente lá no escritório o seguinte: poxa, agora vocês vão substituir os humanos. Não é nada disso. A plataforma do Conversa aí, com inteligência artificial, ela veio para dar esse suporte e alcançar aonde o ser humano não consegue alcançar. Né? Muitas pessoas, às vezes, têm desejo de crescer no seu próprio negócio, mas aí falta, às vezes, muita tecnologia ou até mesmo mão de obra. E aí entra a parceria entre o robô e o ser humano. É como, Igor, é como se fosse uma cerca, né? Você vai direcionar a IA de acordo com o que você quer. Olha, você vai até aqui. Então, vou dar um exemplo para você. Através do módulo Voice, que é o módulo que o pessoal está adorando e está recorrendo isso para vender, que são ligações e atendimento, né? Ele consegue, por exemplo, direcionar o seu público capitaneado lá no Sniper, né, os leads que eu mencionei agora há pouco, e ligar para essas empresas para vender o seu produto. E quem vai fazer toda a abordagem, toda a explicação, tirar dúvidas, negociar com o prospect, né, que são aqueles possíveis clientes, é a IA. Quando ela faz e capitaneia todas essas informações, ela joga para o ser humano. Ou seja, ela tem capacidade de fazer lá talvez 50, 100 mil ligações num único dia e vai trazer lá 100, 200, 300 propensos a comprar o seu produto. E ela faz isso por voz ou faz isso por chatbot, todo com inteligência artificial e com a supervisão do ser humano. Então, o chatbot, o chatbot que você tem, ele não é só texto, ele também é também voz, né? Então, se alguém liga para a empresa que querendo comprar, querendo atendimento, o chat também atende por voz. Perfeito. Eu vou dar um exemplo de um setor que eu acho que todo mundo conhece e já passou por isso, infelizmente. Provedores de internet. Poxa, às vezes o sinal na sua empresa ou na sua residência está ruim. E às vezes você não sabe, às vezes pode ter um pico, né, de sinal na cidade, no seu bairro. E aí o que acontece com os provedores de internet? Muitas pessoas, né, acabam ligando e inchando aquele atendimento no mesmo horário, né, trazendo até um engarrafamento ali telefônico ali. E isso, muitos provedores acabam perdendo o cliente, porque o cliente quer ser resolvido e atendido na hora, assim como eu, assim como você, queremos a solução na hora. Com a inteligência artificial modelo Voice, né, que é o nosso modo de ligação, ele pode atender diversas pessoas, aliás, milhares de pessoas simultaneamente. Né? Olha que legal, simultaneamente. Então, ele não precisa, muitas vezes, ter muitos canais ou atendentes para poder resolver, e às vezes é coisa simples, além de dar todo o suporte para esse atendimento. Então, perceba que, além dela poder vender o seu produto, o seu serviço, ela consegue atender o seu cliente bem atendido, rápido, resolver o problema dele, inclusive diagnosticar a solução através de um chamado técnico e trazer para o ser humano realmente aquilo que importa, deixando com que o cliente não vá embora da sua empresa, porque é tão difícil conquistar um cliente, né? E de repente ele vai embora por um desleixo, ou às vezes uma forma que a gente acaba não atendendo bem e por falha, às vezes, de sistema.
E aí a gente acaba perdendo esse cliente. Então, o módulo Voice ele vem ajudar e agregar, seja por WhatsApp, que são mensagens de texto, né, do WhatsApp, ou através das ligações. Mário, quando a gente pensa num serviço como esse, a gente pensa que só pode ser aplicado para grandes empresas, que está muito longe da nossa realidade. Essa plataforma tem um custo, ou, um preço bom que pode ser aplicado para pequenas empresas, para médias empresas? E uma pergunta também essencial: demora muito para ser instalado, ou é rápido, como é que é? Olha, uma pergunta excelente. Quando nós fomos idealizar esse projeto, né, o que nós pensamos lá no escritório? Poxa, quem vai ser nosso público-alvo? A essência da nossa empresa a vida toda foi varejo. Então, nós pensamos o seguinte, bem, como que a gente vai idealizar esse projeto? Para o pequeno, para o médio, que muitas vezes não tem condições, não só financeira, não é isso, mas não tem condições de crescer por causa da infraestrutura que ele tem. Então, a questão do preço, ela é modular. Exemplo, às vezes a empresa não tem necessidade de capitanear leads pelo Sniper, mas ela às vezes tem necessidade de fazer uma cobrança para alguns títulos atrasados ou vender para aqueles clientes que ela tem o desejo, ou seja, por ligação, por mensagem ou pela própria vitrine. Ou também, às vezes, a empresa tem a necessidade de se organizar, de se estruturar, e ela pode usar o CRM com IA. Quer um exemplo? Muitos clientes lá no escritório, às vezes, quando eu venho, né, e vê a gente falando sobre a IA, clínicas de odontologia, né, médicas, às vezes, mas isso funciona? Eu falei, funciona. Exemplo do dia a dia. Às vezes, uma clínica, Igor, ela tem desejo de ligar para o seu paciente, marcar e confirmar a sua consulta. E muitas vezes, na correria do dia a dia, esse paciente acaba não atendendo a mensagem ou a ligação e passa. E aí a clínica fica com aquela vaga em aberto e poderia estar atendendo outras pessoas. Uhum. Já com o módulo do Agenda AI, é uma agenda totalmente virtual, a própria IA vai ligar ou vai mandar mensagem, vai fazer toda a checagem de confirmação daquela consulta. Se precisar remarcar a consulta, ela consegue remarcar no telefone ou por mensagem, e a clínica médica, odontológica ou empresas similares não perdem ali a essência de um bom atendimento para o seu paciente. Ou seja, é a IA realmente entrando nas empresas pequenas e médias, como é o nosso público-alvo, para solucionar pequenos gargalos que podem dificultar muito no dia a dia. E, assim, para finalizar o nosso papo aqui, entre o primeiro contato que o seu futuro cliente vai fazer com você aqui até a instalação, qual que é o tempo médio de instalação? Online. E para começar a usar? Online, basta ele entrar na nossa página lá, chatconversaai.com.br, ele pode fazer, inclusive, uma simulação ao vivo agora. Você que está nos vendo aqui, se quiser, né, testar um pouquinho, entra lá, chatconversaai.com.br, faça uma ligação ao vivo, receba uma ligação ao vivo da inteligência. A nossa inteligência chama Nara. E a Nara vai ligar para você e vai fazer uma apresentação de toda a plataforma. E se ele quiser contratar, basta ele escolher o plano modular conforme lhe convier e fazer ali a adesão junto ao próprio site, o próprio sistema. Mário, eu agradeço muito pela sua presença aqui no Jornal Sertanejo e fica aí um espaço para você dar o seu recado e convidar a todos para conhecer o seu negócio. Legal, eu que agradeço a oportunidade, né, desse canal tão importante aqui para a nossa cidade, para a nossa região, e queria deixar aí aberto, né, o espaço também para os pequenos e médios, e talvez até grandes empresários que queiram conhecer essa novidade e agregar realmente a inteligência artificial no seu dia a dia, principalmente como um fator somador ao seu time, né? E o mais importante de tudo isso é nós acompanharmos a tecnologia que está vindo aí e aquela empresa, né, que muitas vezes ainda reluta, né, sobre a inteligência artificial, isso não serve para o meu negócio, não é agora, isso é modismo. Ok, a gente respeita todas as opiniões, mas pense bem, principalmente se você não estiver utilizando e aplicando inteligência no seu negócio, com certeza os concorrentes estarão daqui a pouco. E aí a vida fica um pouco mais complicada. Então, fica o convite para consultar a nossa página e conhecer na prática realmente como que ela funciona e pode ajudar o seu negócio no dia a dia. É isso aí. Então, você conheceu o Mário Malvesti, da plataforma Conversa Aí, e a gente se vê num próximo encontro.